Fala pessoal, tudo bem? Meu rostão tá aqui hoje que eu não preparei todo o setup que eu tenho sempre, que fica um pouco mais longe. Mas hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco polêmico assim, mas eu queria falar sobre a constelação familiar. Eu queria falar sobre, eu não queria falar especificamente sobre a constelação familiar em si, mas sobre minha experiência com a constelação familiar. Eu até queria deixar registrado isso assim. Por que me veio a ideia de fazer esse vídeo? Porque eu vi que a Anitta, ela falou que ela fez constelação familiar. Tem muita gente que fala sobre constelação familiar. E aí eu já vejo que tem muita gente caindo matando em cima. Sobre os perigos, sobre as dificuldades, sobre isso e aquilo. O que pode causar com a pessoa. Enfim. E aí eu vou contar a minha experiência. Espero que valha para vocês também. Baseado no que eu sei. E aí depois vocês vão entender também o que eu sei sobre a constelação familiar. Não vou contar ainda tudo o que eu sei sobre a constelação familiar. Eu vou contar durante o vídeo, né? Mas é um tema assim que hoje eu nunca achei que fosse ser sensível, mas hoje eu vou trazer. é, e também eu queria falar um pouco sobre pseudociência, né? Que as pessoas tanto falam hoje, se orgulham de falar sobre a pseudociência. É, Porque, enfim, já vamos entrar nesse assunto, mas só para vocês entenderem, assim, há uns anos, faz uns 5 anos, eu nunca tinha ouvido falar sobre constelação familiar. E é uma coisa que eu sei que já existe há muitos anos, hoje eu já sei que existe há muitos anos, e eu fui fazer um curso. E um curso é de uma formação, só que essa formação eu tinha que passar uma semana e meia, 2 semanas, né? Num hotel, no meio do mato, porque a gente ia estudar as flores, por causa de floral, né? Estava estudando floral. E a gente ia fazer uma imersão nas flores do Brasil. Isso faz parte de um estudo que eu estava fazendo na época. E dentro disso, desse curso tinham muitas pessoas e muitas pessoas que faziam várias práticas diferentes, várias práticas integrativas também. E essas práticas, elas eram de tudo quanto é jeito, tudo que você pode imaginar. Então tinha gente que fazia a prática xamânica, prática. Eu nem sei te dizer quantas práticas tinham. E uma dessas tinha uma senhora que ela era. O que ela era mesmo? Ela era freira. Ela era freira, ela trabalhava na igreja católica e ela teve contato com a constelação familiar e ela constelava as pessoas. Então eu era, acho que um dos poucos que eram novos nesse grupo. Então todo ano que o grupo se encontrava, esse grupo eles gostavam de marcar uma constelação com um grupinho ali das pessoas, né? Eu não sabia disso. Então a gente passou os dias, a gente estava estudando e tal. E aí um dia uma das pessoas chegou para mim e falou assim: a gente vai fazer uma constelação familiar, quer fazer? Eu falei: olha, eu já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Então eu fui muito cru para a constelação familiar. Eu realmente não conhecia assim. E aí ela falou: olha, eu não vou te explicar muito, tem duas opções. Ou você assiste ou você participa. Eu falei: mas para participar, eu preciso saber alguma coisa? Ela falou: não precisa saber nada. Tá bom. E aí o que aconteceu? Né? Na constelação familiar, gente, o meu rosto vai ficar bem perto agora. Eu vou me arrumar aqui. E aí na constelação familiar, como é que foi? A gente fez a noite e essa freira, ela é uma freira afastada, ela já não participava mais, ela estava estudando outras coisas, né? Hoje ela ajudava a igreja em outros pontos, mas ela não trabalhava mais como freira. E aí, o que ela. E ela promovia esses encontros de constelação familiar. Ela promovia pelo Brasil essas constelações. E aí, como foi meu primeiro contato então com a constelação, né? A gente foi convidado, então, que roupa que eu vou? Pode ir com a roupa que você se sentir mais à vontade, vamos chegar ali na sala. E aí chegamos na sala para fazer a constelação familiar. Sentamos num círculo, todo mundo, e aí ela estava conversando com uma pessoa, né? E aí ela falou: quem quer participar? Eu sempre fui muito curioso, né? Eu não queria só assistir.
como eu já tinha perguntado para uma outra pessoa o que eu precisava fazer com relação à constelação familiar, para eu poder... O que eu precisava fazer, assim, você precisava ter algum conhecimento da constelação familiar? Ela falou que não precisava ter conhecimento. Eu falei, então tudo bem, então eu vou participar. Eu só não sabia o que eu ia fazer ali, na hora. E aí ela falou, bom, eu vou te posicionar num lugar. Ela selecionou algumas pessoas, eu levantei a mão, queria participar, então ela me posicionou num lugar. Aí eu falei, o que eu faço? Ela falou, daqui a pouco você vai começar a ter vontade de fazer alguma coisa. E você segue a sua vontade. O que não dá para fazer é ofender e agredir. Isso tá fora de cogitação. Aí eu falei, nossa, eu até dei risada, eu fiz assim, nossa, mas ofender e agredir, né? E aí ela falou, você vai entender por quê. Eu falei, tá bom. Só que eu entendo que assim, eles não me explicaram muito porque eles queriam que eu tivesse essa experiência, até porque a gente estava num grupo de pessoas estudando outras coisas, né? Então, eu sei também que quando esse grupo de pessoas se reunia, eles aprofundavam com as outras pessoas, eles explicavam tudo. Ali eu era o único novo que não sabia. Então, eles meio que me jogaram para ter experiência ali. E eu acho que isso foi muito válido para mim. Até porque quando foi a primeira vez que eu fui num terreiro de Umbanda, ninguém me explicou o que ia acontecer também. Simplesmente estava sentado ali na cadeirinha e o espírito baixou da pessoa aqui do meu lado, a pessoa começou a gritar e dançar. Então, para mim, essa experiência foi mais válida do que as outras coisas, né? Assim, eu ver uma incorporação, uma pessoa mudar de fisionomia, assim, nenhum ator consegue fazer o que eu vi fazendo. Enfim, isso é outra história. E aí, o que aconteceu? Ela falou, vou te posicionar, então ela começou a selecionar, ela não falou quem eu era, ela não falou o que eu era, eu também não sabia, ela só sabia que ia me posicionar e que ia acontecer como se fosse uma peça de teatro ali na frente. Junto comigo eu era um dos participantes. Então ela me falou quem eu era. E aí, conversa vai, conversa vem, ela preparando todo mundo, eles quiseram fazer um mantra, mas até onde eu sei, ela me explicou lá, isso não é obrigatório, ela só gostava de fazer porque ela queria se conectar melhor, queria ficar bem espiritualmente, mentalmente, né? E aí ela e aí ela falou assim, bom, vamos começar, né? E até então, o que ela tinha me explicado é o seguinte, que tem duas opções para você fazer a constelação familiar. Uma, você conta para todo mundo o que está acontecendo, outra, você não conta para ninguém o que está acontecendo. Né? Que aí a história vai se desenrolando ali. Cara, para mim tinha ficado muito claro tudo isso, assim. E aí é como se ela tivesse dado play. E aí quando ela falou, vamos seguir, aí ela falou, então vamos começar aqui a constelação familiar. Aí a pessoa, ela não participou, ela ficou assistindo, né? Só que quando ela falou, vamos começar, todo mundo falou, vamos, ela começou. Eu estava de pé, parado de pé. E aí eu comecei a sentir muita dor na perna. Naquele momento, quando ela falou, vamos começar, começamos. Eu comecei a sentir muita dor na perna. Mas assim, muita dor e um cansaço, assim, fora do normal. E eu comecei a achar que eu estava passando mal. Eu não falei nada para ninguém, eu falei, não vou atrapalhar, tá tudo bem. E aí ela começou a posicionar umas pessoas, um outro começaram a conversar e eu fiquei sozinho num ponto aqui na lateral, assim. E aí eu falei, mano, eu não tô me sentindo muito bem. Eu falei, minha perna tá muito fraca. E aí eu comecei a cambalear, assim. Eu falei, nossa, não tô incorporando, porque não é assim que incorpora. Eu não tô com a visão turva, nada. Eu tô bem, só tô com muita dor na perna e cansaço na perna. Aí eu comecei a não aguentar mais ficar de pé. E aí eu cheguei para uma pessoa que estava ali próxima de mim e fiz assim, alguém pode me dar um banco, por favor? Aí uma pessoa meio que olhou assim, eu falei, coloca um banco agora aqui, porque eu preciso sentar. E aí eu sentei, eu fiquei sentado. Só que quando eu estava sentado, teve um momento que as pessoas começaram a se mexer, eu falei, nossa, eu vou levantar. Só que quando eu fui levantar, eu senti minha perna falhando, eu não conseguia levantar. Então eu fiquei sentado. E aí chegou um momento que eu comecei a ver uma discussão na minha frente e me veio um impulso muito grande de falar assim, nossa, cala a boca. Gente, eu nem conhecia a pessoa que eu mandei calar a boca.
Só que me veio um impulso muito grande de falar assim, nossa, cala a boca. O que é isso que tá rolando? E aí eu lembro que eu falei, aí até a coisa, ela falou, fica quieto, pra mim. Que eu comecei a falar muita coisa. Ela falou, fica quieto. Aí eu fiquei quieto. Só que hoje, se você me perguntar o que eu falei, eu nem lembro direito, mas eu lembro que eu tava meio que dando uma lição de moral ali, assim, sabe? Para umas pessoas que estavam ali. É como se tivessem duas pessoas se brigando e eu meio que me metendo para parar a briga, assim. E aí mandei uma calar a boca, aí ficou mais quente ainda e tal. Eu lembro que a constelação continuou desenrolando e eu sentado ali, já tinha desencanado, percebi também que assim, eu tava com perna, a sensação da perna era meio de dormência, mas era um cansaço muito grande dentro de mim. E aí, cara, aí foi mais curioso assim. Ela falou assim para mim em dado momento, chegou a pessoa, que era a pessoa que estava sendo constelada, né, que trouxe o problema para a constelação. Aí ela falou assim para mim, vai até ele e abraça ele. E ela veio me abraçar. E aí ela me abraçou, eu agradeci, eu falei, olha, tudo de bom para você sempre, não sei o que lá, a gente não tinha script, não tinha roteiro, nada. Era só para você falar o que vinha na cabeça. Gente, fico me vendo na câmera assim, eu estou sempre torto. Aí, o que aconteceu? Qual que foi o curioso aqui para mim? Aí ela falou, fechem os olhos, respirem fundo. Ela falou, agora terminamos a constelação familiar, todo mundo volta ao normal, já não tem mais nada aqui. Terminamos a constelação familiar. Eu levantei e saí. Passou dor na perna. Aí ela falou, fica um do lado do outro. Ela falou, bom, vamos lá. E ela começou a nomear cada pessoa, quem era cada pessoa ali da constelação familiar dentro dessa pessoa, da pessoa constelada. Ela estava falando quem que era, então quem que representava a mãe, quem que representava a tia, quem que representava não sei quem. E aí, quando ela chegou em mim, ela falou, você representa o avô dela, o avô cadeirante dela. Aí eu falei, mano, o cara não conseguia andar. E eu não sabia disso. E eu, sem saber que ele não conseguia andar, não conseguia andar. Eu tive que sentar, tive que ficar sentado o tempo inteiro, porque minha perna não funcionava. Aí eu falei, nossa, que babado, cara, que coisa louca isso, né? Porque assim, não teve nada, você não sente nada, você só sente isso, assim, e um nervosismo na hora, porque a situação tava quente, tinha gente chorando, tinha gente com uma almofada na cara, assim. Eu falei, não, parece. Se alguém vê de fora, parece que é um manicômio, né? Mas ali dentro de um contexto faz sentido tudo. Cara, depois que terminou essa constelação, eu acabei chamando uma pessoa para conversar, uma pessoa que já tinha prática da constelação familiar, e ela me explicou um pouco do que aconteceu, né? Assim, que quando você é colocado ali na área da constelação, no palco ali, a gente capta o campo, né? O campo da pessoa que a pessoa manifesta. Então essas referências familiares elas pegam na gente. Só que, cara, não adianta você tentar explicar isso para uma pessoa que não está disposta a aceitar, né? E aí eu percebi, eu falei, puta, mas a constelação familiar é bem complexa, né? Porque como é que você faz isso? E aí, cara, essa foi a primeira, né? A primeira experiência com a constelação. Em grupo, principalmente, assim. E aí eu fiquei muito curioso. Igual eu fiquei curioso com floral. Eu estava estudando floral, porque eu já tinha ficado muito curioso, que eu tive um reflexo muito grande, assim, sobre isso. E depois eu falei, puta, eu preciso entender um pouco mais do que está acontecendo. Eu preciso mergulhar um pouco mais. E aí, o que eu entendi um pouco depois da constelação? Eu comecei a dar uma lida primeiro, assim, muito por cima, né, para entender um pouco mais do que era, saber também contar para as pessoas o que eu passei, porque foi muito curioso, assim, né?
É diferente de uma incorporação, é diferente de uma visão, é você sentir uma coisa que você nem sabe ali o que está acontecendo, mas você faz parte. Naquele momento você faz parte de um campo que você manifesta coisas, né? E aí eu fui buscar algumas respostas, então aí eu descobri o conceito da fenomenologia, né? Que é justamente esse campo, né? Onde não tem julgamento, onde só as coisas acontecem. Você permite que as coisas aconteçam com você. E depois eu fui descobrir também que a constelação familiar ela vem também do psicodrama, né? E dinâmica de grupo, onde há muito tempo, né, atrás, assim, deixa eu só achar o nome dele, o Jacob Levi Moreno, ele, ele falou, ele criou o psicodrama, né? Que é basicamente as pessoas iam assistir um palco, pessoas lidando com questões familiares ali, e você se enxergava naquela situação e você, quando elas resolviam, você também resolvia dentro de você. É basicamente isso o psicodrama. Tem ciência da relação, ação em vez de fala, enfim. Tem muita coisa envolvida nisso, né? E esse Jacob Moreno, que criou o psicodrama, ele era médico, psicólogo e dramaturgo, né? É... E aí eu falo para vocês, assim, a constelação familiar, ela tem um, uma comprovação científica específica que funciona? Não tem. Assim como o Reiki também não tem, ele tem muito estudo, mas ele não tem uma comprovação de que ele faz tudo o que ele faz, mas a gente sabe o que ele faz. Eu faço Reiki há 21 anos, então ainda para o SUS, o Reiki ele só é usado para acalmar, redução de estresse, que já é muito, né? Mas ele faz muito além disso. A ciência não comprova o espírito, enfim, eu não estou descredibilizando a ciência, muito pelo contrário, eu sou completamente a favor da ciência, vacina, tomo remédio, não acredito que a Terra é plana. Para mim a Terra é bem redondinha, né? Um geodo, na verdade. Mas eu também tenho a humildade de entender que a gente também ainda não consegue explicar tudo o que existe, né? E aí eu vou trazer aqui um pouco sobre o segundo momento que eu tive com a constelação familiar. Porque aí depois, só para vocês saberem, eu achei tão incrível a constelação familiar e tudo o que aconteceu comigo naquele dia, e muitos clientes meus vinham aqui para o meu espaço terapêutico falando sobre a constelação familiar. E assim como Reiki, assim como médico, assim como igreja, sempre tem profissionais bons e ruins. Assim como leitura de tarô, né? Tem gente que te traumatiza, tem gente que te liberta, tem gente que fala coisa boa, tem gente que fala coisa ruim, né? Então, sempre vai ter isso. Sempre vão ter pessoas que fazem coisas ruins e coisas boas. Tem gente que trabalha bem, tem gente que trabalha mal. E qual que é o ponto daqui? É que a gente muitas vezes pega e fala assim, não tem comprovação científica, então isso é errado. Não é errado. Eu acho que todo mundo é livre também para fazer o que quer fazer e praticar o que quiser praticar, mas a gente tem que entender que as coisas existem, as coisas coexistem também, né? Então a gente tem a humildade que a gente não sabe tudo. Então tem muita gente hoje criticando, por exemplo, a constelação familiar sem nem saber do que se trata. Só fica falando que é uma falácia. É muito mais fácil você desacreditar e criticar uma coisa, né? Mas só para vocês saberem, depois eu comecei a estudar a constelação familiar. Eu fiz uma pós em constelação, mas eu não fiz uma pós em constelação dessa mais espiritual. Eu fiz uma mais, inclusive, científica. É por isso que eu sei do psicodrama, né? Não tem como falar da constelação sem falar sobre a fenomenologia, mas você estuda muito Bert Hellinger, que é o criador, né? Tem muita gente que fala sobre o perigo da constelação familiar, que é você achar que você sabe tudo sobre a família. Então, mais uma vez, depende muito com quem você vai, com quem você, qual profissional que está aplicando, né? Eu conheço profissionais incríveis de constelação familiar que se aprofundam e estudam todos os finais de semana em grupo para poder melhorar as práticas e desmistificar tudo isso, né? Mas e hoje
eu não aplico tanto quanto eu gostaria, mas hoje eu aplico 1 a 1, eu não faço em grupo, eu faço com boneco. Mas e aí eu queria contar uma outra experiência que eu tive também, né? Eu recentemente fiz uma constelação familiar com um colega meu que ele é muito, muito bom nisso, assim, ele estuda muito, ele vai em palestra, conferência sempre para se atualizar. E ele fez 1 a 1, só que ele não usou nem boneco. Ele só pediu para fechar o olho e fez uma constelação. E eu vou falar que foi uma viagem incrível na minha vida e tudo que ele conseguiu acessar dentro de mim são coisas que eu mesmo estava escondendo há muitos anos, assim. Foi muito forte, foi muito interessante. E eu acho que é isso, assim. Na minha opinião, se ela vale de alguma coisa, eu reforço isso, assim. As pessoas criam, elas têm muito preconceito com relação ao que elas não conhecem. Como eu falei para vocês, eu reforço muito, eu acredito na ciência. Eu tomo remédio quando precisa, eu vou atrás da ciência, mas eu também acredito que tem muita coisa além do que a gente consegue explicar. Eu sei que tem muita coisa que as pessoas também não querem explicar, elas só querem criticar. Então, antes de você criticar, pesquisa, vai atrás para ver o quanto de estudo tem sobre isso também, né? E perder um pouco o preconceito, um pouco o medo também, né? Que muitas vezes o preconceito vem do medo. E é isso. Então foram as minhas 2 experiências com constelação familiar. Minha opinião. Fechou? Então é isso, um abraço. Tchau.